Seja bem-vindo à Jornada com Fé e hoje nós vamos mergulhar em mais um dia nessa jornada de 90 dias em conhecer todo o Novo Testamento. Eu sou Jenny Almeida, se você não me conhece, seja super bem-vindo, espero você todos os dias aqui. Abra sua Bíblia e a gente vai ter uma reflexão hoje em Lucas capítulo 9, tá? Para que a gente possa ler, meditar, entender, compreender tudo que Deus quer trazer para nós e que a gente possa entender, o que muitas vezes no nosso dia a gente precisa de uma resposta e que a palavra te traga. Então, se você está meditando comigo, todos os dias a gente tem um capítulo novo aqui. Alguns episódios acabam sendo 2 capítulos, mas esse é um capítulo só. Então, Lucas capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias com sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Versículo 10. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos ao povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus recebeu e falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora, eles podem ir aos povoados e sítios que ficam perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. E os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. Senhor, quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. E os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o cesto e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Abre parênteses, que coisa mais linda. Você tem noção disso? Que Jesus não pediu nada ao seu Pai, ele deu graças. O seu Pai já sabia o que precisava. Ele deu graças a Deus e quando ele voltou com o cesto no chão, ele já sabia que a graça já tinha vindo. Então isso serve para que nós saibamos que Deus sabe o que está no nosso coração e que a gente agradeça antes de pedir, porque a resposta virá. Fecha parênteses. Vamos continuar. Versículo 18. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é um profeta antigo
que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias, que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Estejam prontos cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa. E quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas que não morreram antes de ver o reino de Deus. Recapitulando o versículo 27. Eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Versículo 28. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Era Moisés e Elias. E estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele não estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz e disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Abre parênteses. Que coisa mais linda, né? Imagina tudo que Pedro, João e Tiago viram ali. Meu Deus. Versículo 37. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá grito e começa com convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando ficarei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque
e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. E todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: não esqueçam o que eu vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, mas eles não entenderão isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então, pegou uma criança e o pôs ao seu lado. Aí disse: aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo quem me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vocês, o mais humilde entre vocês, esse é o que é o mais importante. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Versículo 51. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou alguns mensageiros que fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os discípulos foram para o outro povoado. Abre parênteses, né? Aqui, às vezes, a forma de defesa, né, que Pedro, principalmente, queria era contrária ao que Jesus, o que Deus permitia, né? Não era para estar ali, né? Igual o Tiago e João, né? Bravos ali. Não, vamos mandar descer fogo no céu, né? E não, né? É pra gente fazer o oposto. É pra gente entregar o amor. É pra gente entregar o que a gente não tá recebendo muitas vezes, né? Fecha parênteses. Versículo 57. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. O outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Abre parênteses. Aqui nesses 3 últimos, os 59, os 60, 61, 4 últimos, né? Mostra as respostas de perguntas, de momentos, muitas vezes, da nossa vida, né? Então, o lugar certo, na hora certa, só que Jesus não ia ter onde descansar, porque não era aqui que ele iria descansar, né? E deixe-me que eu sepulte meu pai, não que o pai dele tinha morrido exatamente naquele momento, mas que ele queria esperar lá depois que o pai dele morresse para ir falar de Jesus, né? E no outro cenário aqui, não, mas deixa eu me despedir primeiro, tal. Que se você já começou a arar a terra, não olhe para trás, né? Porque é para frente que você vai.
É assim que você deve seguir o reino de Deus, né? Não volte com as saudades, muitas vezes, do mundo, né? Saudades de coisas passadas. Fecha parênteses. Assim encerramos Lucas, capítulo 9. E eu fico muito feliz que você está aqui comigo, que você está se conectando cada vez mais. Hoje nós estamos no dia 22, né, da nossa jornada de 90 dias. E eu creio, né, que para todas as nossas aflições, nós teremos o suporte do Senhor e ajuda e direcionamento dele para que a gente possa continuar caminhando até a sua vinda, né? Que nós estamos aqui aguardando ele, né? E o mandamento de hoje, para que você possa me ajudar a compartilhar o Evangelho de Jesus, é: não terás outros deuses. E esse deuses você vai escrever com D minúsculo, né? Porque nós estamos aqui para seguir Jesus. E a ação é: coloca Jesus acima de algo hoje. O que na tua vida às vezes é tão importante que você acaba fazendo antes de falar com Jesus, né? Que você consiga refletir no dia de hoje. E no post, para você colocar nos teus stories, Lucas 9:23. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo. Jesus nos chama para segui-lo. Espero que você queira dar esse passo. Eu já dei. E foi uma das decisões mais importantes e mais benéficas para a minha vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém?